Hoje eu vou trazer pra vocês 10 dicas de como você diminuir o plástico na sua vida. São pequenas coisas que eu tenho feito no meu dia a dia e que tem ajudado muito. Bora! A primeira dica é levar com você sempre algumas coisas. Eu sempre levo um copo e um talher. E eles não precisam ser desses kit eco, sustentável e tudo mais. Eu levo da minha própria casa mesmo. Eu já tinha um copo, que ele era de plástico, desses reutilizáveis. Eu levo ele e levo uma colher de metal, da minha casa mesmo. Então eu não precisei comprar nenhum kit sustentável. E sempre que eu vou fazer compras, eu também levo um kitzinho. Uma sacola de tecido, uma mochila, algumas sacolinhas plásticas que eu já tenho em casa e caixinha de ovo e um Tupperware. Muitas das caixas de ovos, elas são de plástico ou de isopor. Então elas são muito ruins pro meio ambiente mesmo. Pior do que aquelas verdes, sabe? Então eu sempre gosto de levar a minha caixa de ovo e já trazer a mesma caixa. As sacolas plásticas eu levo pra caso eu vá comprar, por exemplo, mandioca e ela esteja com terra ainda. Coisas assim, que podem sujar a mochila ou a sacola de tecido. E também porque a gente compra a ração a granel. A gente leva a sacola plástica, coloca a ração nessa sacola, não precisa trazer nenhuma sacola nova de plástico pra casa. E o Tupperware é pra gente comprar frios, ou por exemplo, sei lá, um pedaço de bolo, alguma coisa que geralmente vem em isopor, com plástico, sabe? Então aí a gente já pede pra pessoa cortar o queijo dentro do Tupperware e a gente traz pra casa. Então já dá uma ótima ajuda pra gente diminuir a quantidade de plástico. E você levar o copo e o talher é muito importante, porque muitas vezes você, sei lá, vai num médico, aí na sala de espera você tá com sede, vai beber água, não tem um copo? Copo de plástico. Ah, eu quero tomar um sorvete, mesmo que você compre na casquinha, vai ter a colher de plástico. Toda hora a gente tá consumindo um pequeno plástico e se a gente não tá atento, olha, vão muitos. E esses pequenos plásticos que a gente usa só uma vez e já descarta, eles são responsáveis por 50% da produção de plástico. Então é muito importante a gente estar atento. E esse simples fato da gente levar tipo um copo e uma colher na bolsa já diminui bastante a nossa quantidade de consumo de plástico. Então eu gosto muito dessa mudança que eu fiz na minha vida. Bora pra segunda dica, fazer compras a granel. Aqui a gente deu uma pesquisadinha no mercado, a gente tá morando numa cidade que é pequena e que não tem muitas opções de lojas a granel, só tem uma na verdade. Então não tem muitos produtos que tem um preço muito acessível, tem alguns. Então a gente fez uma pesquisa pra ver qual que estava dentro do nosso orçamento. Alguns produtos são até mais baratos do que a gente comprar no mercado. Por exemplo, a aveia, muito mais barato a gente comprar a granel. Então a gente deu uma olhada pra gente ter uma noção do que a gente poderia substituir e não comprar no mercado. Porque sem a gente não comprando no mercado, a gente não tá trazendo uma embalagem de plástico. Por exemplo, a aveia geralmente vem embalada ou numa sacolinha plástica ou num papelão com um saquinho plástico dentro. É isso, a gente fez essa substituição, a gente parou de comprar algumas coisas no mercado, começamos a comprar a granel e aí quando a gente chega em casa a gente coloca em pote de vidro, a gente compra bastante sementes, aveia, temperos e tá sendo muito bom. Bora pra terceira dica, usar menos produtos de limpeza. Eu não tô falando que não é pra você limpar sua casa. Mas se você diminuir a quantidade de produtos, o mercado ele fica bombardeando a nossa cabeça assim, tipo, você precisa de um produto para limpar o vaso, você precisa de um produto para limpar a pia, um para limpar o chão, um para limpar... Dá pra você diminuir muito a quantidade de produtos. Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Tem produtos que dá pra você fazer caseiros. Tem vinagre, por exemplo, que dá pra você usar pra limpar quase tudo. Dá até pra lavar roupa, enfim, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas diminua a quantidade de produtos de limpeza. Tente optar por uma coisa, veja o que dá pra você limpar mais com uma coisa só. Sendo assim, o que você vai fazer? Você vai diminuir embalagens também. E geralmente as embalagens de produtos de limpeza, elas vêm em plástico. Então... é isso, é uma dica simples, mas que também exige esse olhar. A quarta dica é muito óbvia, mas tem a ver com esse olharzinho que eu falei. É você evitar embalagens plásticas. Lógico, esse vídeo é sobre isso. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente vai no mercado, vamos supor, uma coisa que sempre tem essas duas opções. Azeitona. Tem azeitona com embalagem de plástico e azeitona na embalagem de vidro. O vidro você pode usar para colocar a sua aveia, o seu tempero, várias outras coisas, né?
Dá pra você fazer vasinho, dá pra você fazer uma infinidade de coisas, até usar de copo. Já fazer sua massa-mãe e colocar lá dentro. Enfim, o vidro dá pra você reutilizar ele de diversas formas, é uma coisa super útil no seu dia a dia, né? Já o plástico, não. Então, ainda um saquinho de plástico com azeitona, você não vai usar pra nada, só vai sujar mesmo o meio ambiente, não tem como você reutilizar. É difícil também esse plástico ser reciclado. Então, bom, tem que ter esse olhar mais atento, busque essas alternativas dentro do mercado. Por exemplo, também tem cuscuz, tem a embalagem de plástico e a embalagem que vem num papelzinho. Esse papelzinho vem com uma camadinha de plástico, mas já é menos pior do que o outro. Então, a próxima vez que você for no mercado, entra aqui nesse vídeo e me conta como foi. Se você começou a ver outras opções, se mudou o seu olhar. Bora pra quinta dica. A quinta dica também tem a ver com você ir no mercado e ficar atento. Vamos supor que você come muita tapioca. Você vai no mercado e tem duas embalagens. Tem uma embalagem de 500 gramas e uma embalagem de 1 quilo. Qual você vai optar? A mais sustentável é você optar por uma embalagem maior, porque assim você não vai comprar várias embalagens pequenininhas e você vai reduzir a quantidade de plástico, dependendo do que você vai comprar e das escolhas que você fizer no mercado. Outra dica, por exemplo, é com a água. Muita gente não pode ter filtro em casa e tem que consumir garrafas de água de 1 litro, e aí tem gente que compra de 1 litro, tem gente que compra de 10 litros. Tente escolher a maior garrafa de todas, assim você não vai ficar consumindo um monte de garrafinha. E essas garrafonas, né, de 20 litros, elas são reutilizáveis, então você pede, vem, é igual o gás, né? Então você troca a garrafa, então é muito mais sustentável. Bora pra sexta dica. Eu amo a sexta dica. Sabe por quê? Porque ela tem a ver com saúde. Coma alimentos mais saudáveis. Coma mais vegetais, coma mais frutas. Por quê? Assim você não vai consumir plástico. Os alimentos industrializados, eles são ruins para a saúde, geralmente, né? Você está incentivando grandes indústrias, né? Você está dando dinheiro para grandes indústrias. Já um vegetal, às vezes ainda se você conseguir comprar de um pequeno produtor, alguém que você sabe que ele que produziu, olha isso, que lindo, que coisa linda, você tá sendo saudável, diminuindo a quantidade de plástico e ainda ajudando uma pessoa, sabe? Uma família, um pequeno produtor a crescer, sabe? Já uma grande indústria, um produto industrializado, não. Você não tá ajudando ninguém que presta. Comprar de um pequeno produtor vai ajudar a família dele, vai fazer você ser mais saudável, provavelmente vai ter menos química nesse produto e você vai consumir menos plástico. Não vai me comprar a banana desembalada da casca, embalada no plástico também, né? Que aí não adianta nada. Bora pra sétima dica. Tentar buscar opções de coisas. Vou dar um exemplo prático. Nas pias, geralmente, o que a gente vê? Pia de cozinha, pia do banheiro, enfim. A gente geralmente vê saboneteiras, porta-detergente, enfim. E geralmente eles são de quê? Plástico. E aí, o que a gente fez aqui em casa? A gente pegou a metade do coco seco, aquela casquinha, sabe? E a gente agora usa ela como o porta-sabão, que a gente usa sabão de coco pra lavar a nossa louça. Um outro fica do lado pra gente colocar a bucha, que a gente usa a bucha vegetal. É você pensar nisso mesmo, tipo, usar o copo, o vidro que você comprou um objeto, né? Que você comprou, sei lá, uma azeitona. Você usar ele pra ser um copo. Ou seja, você ressignificar os objetos que você já tem, para você buscar soluções, não comprar novos e principalmente não comprar objetos de plástico para fazer alguma função na sua casa. A gente agora usa também esses coquinhos para fazer vaso, ao invés de comprar um vaso de plástico. Enfim, ter esse olhar, tentar substituir os objetos, não comprar objetos novos e principalmente quando você vai comprar um objeto de plástico, tentar pensar o que eu poderia usar no lugar disso. Isso vai ajudar muito. Oitava dica, não usar bucha normal de cozinha. E também não usar aquelas buchas de um tecido meio plástico que vende, sabe? É uma dica muito legal. A bucha vegetal é incrível e eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, eu tenho um pouco de vergonha disso, mas eu não sei se você já sabe, a bucha vegetal ela realmente vem de uma planta. Sim, então
Olha que linda que ela é. A bucha vegetal, você pode jogar ela junto com o seu composto, com a sua matéria composta, com o seu lixo orgânico, você pode jogar ela junto, porque ela vai se decompor. Ela não é um plástico igual a bucha que a gente geralmente usa na cozinha. Ela é muito ruim, essa bucha, ela é super difícil, não tem como reciclar ela. E bom, a bucha vegetal faz o mesmo papel, é linda, é orgânica, tudo de bom. Bucha vegetal, eu te amo. Não sei se você usa lixa, por exemplo, pro pé ou pra alguma outra coisa, que tem base de plástico. Você substituir por pedra pome também é uma dica extra aí, pra você não ter outro material, né, que seja de plástico aí na sua casa, você usa no seu dia a dia. Bora pra nona dica. A nona dica é um resumão de tudo o que eu já falei. A nona dica é prestar atenção, sabe, nos mínimos detalhes, assim. Eu vou comprar um produto, mas ele vem embalado aonde, sabe? Eu vou comprar uma camiseta, aí vem a camiseta embalada num plástico. Eu vou num restaurante, ele tá me dando um talher no plástico. Tenta falar com a pessoa, sabe? Conscientizar ela. Enfim, ficar mais atento a esses pequenos detalhes e tentando ressignificar o plástico também. Se você já tem uma garrafa de plástico na sua casa, leva ela e você precisa levar, sei lá, pra fazer uma trilha, pra beber água. Enfim, leva ela, você não precisa comprar uma garrafa nova, sabe? Só porque você não quer usar o plástico que você já tem. Você já tem ele, não tenha vergonha dele. Já consumiu, tá aí, não tenta esconder. A 10ª dica é o seguinte: quando a gente tenta diminuir a quantidade de plástico, a gente fica muito frustrado. Bom, eu fico. Porque o que acontece? Muitas vezes você vai no mercado, por exemplo, lá, com seu lindo Tupperware, achando que você vai arrasar, não vai trazer plástico novo pra casa, não vai trazer isoporzinho que não tem como você reciclar. E o que acontece? A pessoa faz mó cara feia e fala, tá ali, ó, o queijo tá ali, ó. Aí você fala, mas eu não quero levar plástico pra casa, não sei o que. E a pessoa, não tem como eu cortar o queijo. Respira. Lembra que aquela pessoa não entende o porquê que você tá fazendo questão de pôr no Tupperware. Então tem que ter paciência pra explicar, pra pessoa entender. Talvez ela mude a consciência dela, ela fala, tá bom, então eu vou cortar um pedaço pra você de queijo. Isso já aconteceu comigo. E a outra coisa, quando a gente consegue explicar o porquê que a gente tá fazendo questão disso, por que que a gente tá mudando esse hábito, por que que a gente tá levando o copo de plástico para comprar o açaí, a gente chega pro cara e fala, olha, mas não esquece, hein, não põe a colher e tudo mais. Se a gente explica, as pessoas começam também a mudar, a se questionar, a perguntar, nossa, mas por quê? Como que eu posso mudar? E a gente vai conseguindo mudar aos poucos, trazendo essa mensagem para mais gente e mudando aos poucos mais pessoas e diminuir o consumo de plástico. Bom, gente, é isso. Essas foram as 10 dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha com o amiguinho e se inscreve no canal que logo menos vai ter conteúdo novo. Curtam o vídeo e, por favor, comentem aí embaixo. Eu quero saber das dicas de vocês também. Eu tô aprendendo e eu quero aprender muito mais. Eu quero me tornar uma pessoa muito mais consciente, muito mais sustentável. Então bora trocar figurinha. E é isso. Beijo, até o próximo.